Abre a palavra de Deus em Colossenses 4, 1. Aleluia. Fica de pé mais uma vez. Aleluia. Eu espero que essa palavra seja compreendida e que você ame mais Deus depois dessa palavra. Você o ame ainda mais. Diz assim, quem achou diz amém. Amém. Achou em casa aí? Escreve aí no Facebook aí, amém. Colossenses 4, verso 1. Só esse verso. Na NVI diz assim: Senhores, deem aos seus escravos o que é justo e direito, sabendo que vocês também têm um Senhor nos céus. Senhores, deem aos seus escravos o que é justo e direito, sabendo que vocês também têm um Senhor nos céus. Na Almeida Revista e Atualizada, está traduzido da seguinte forma: Senhores, tratai os servos com justiça e com equidade, certos de que também vós tendes Senhor no céu. Então na NVI você lê o que é justo, e na Revista Atualizada, Revista Corrigida, você vê com justiça. Na NVI você vê com direito, né? Justo e direito. E na Almeida você vê com justiça e equidade. Pode sentar. Vamos trabalhar um pouquinho isso daqui. Esse texto aos Colossenses, ele fala de como os patrões, porque o relacionamento patrão e empregado, como é hoje, na época do Novo Testamento e antes também, era de escravos e de senhores. Era esse o relacionamento, escravos e senhores. Então ele fala aqui servos, escravos, né? Então quando você vê aquela frase, né? O grande servo de Deus, né? Na verdade ele é um grande escravo, né? Ninguém quer falar a palavra escravo, mas é escravo, né? Nós somos escravos do Senhor e é a Ele que a gente serve, é a Ele que a gente se dedica. Ele é dono da nossa vida. Então o nosso relacionamento com Jesus é exatamente esse. Ele se torna dono da nossa vida porque Ele nos comprou com o seu sangue. Então foi de graça para nós, mas Ele pagou um alto preço e nos comprou. Então nós somos servos, escravos do Senhor. E aqui ele faz essa comparação, mas de uma forma prática, para que o relacionamento patrão e empregado, senhor e escravo, tivesse este princípio de justiça e de equidade. E nós vamos falar sobre isso aqui, justiça e equidade. Está funcionando aí, Dudes? Dá para colocar? Apaga a luz um pouquinho, diácono, por favor. Só para a gente entender um pouco sobre equidade. Essa é uma imagem bem... circulou bastante. Fecha ali aquela porta vermelha e apague todas as luzes. Aí, fecha essa porta vermelha aí. Acho que mesmo assim não dá para ver. Não, fecha esse portão aí. No grego, enquanto mexe aí, no grego a palavra justiça é o dikaios, que significa justo, dar a cada um o que ele merece. Isso é justiça, é dar o que a pessoa tem de direito, não é o dar o que merece, tá vendo? Você merece, não é nesse sentido, é dar o que cada um merece, tá? Isso é ser justo. E o equidade, não vai dar para ver, é o isostes, né? Ele ocorre só 3 vezes no Novo Testamento. Agora se não vê, hein? Bom, igualdade é esse aqui da sua esquerda, que é você der um banquinho igual para as 3 pessoas assistirem o jogo de futebol. Só que um é alto, um é médio, um é baixinho. Você agiu com igualdade ali. Foi bom? Né? O baixinho não está enxergando nada, coitado. Cortou um pedaço ali, ó, do equidade, mas dá para entender, né? Então a equidade, que é o que está aqui no texto, olha lá, ó, o grandão não precisa de banco nenhum, o mediano precisa de um banquinho e o baixinho de 2 banquinhos. Então isso você agiu com equidade, você adaptou as oportunidades, deixando elas justas,
as nossas irmãs advogadas aí estudaram isso bastante aí no direito, né? Então, equidade e justiça é como a justiça que julga causas deve trabalhar, com equidade. Porque se eu der tudo igual, na verdade eu não agi. Igualdade é dar às pessoas as mesmas oportunidades. Isso é igualdade. Só que as pessoas partem de pontos diferentes muitas vezes, né? Então, a igualdade, ela não é a maneira mais homogênea, mais correta de nós fazermos as coisas, e sim equidade. E Deus, Ele age com equidade e não com igualdade, tá bom? Mas é isso só. Podem voltar aí as luzes, como estava antes, só para entender ilustrativamente. O equidade é a palavra isostes, que ela significa imparcialidade, que é equitativo, que mantém ali uma isonomia, um monte de palavra esquisita, que a gente quase não usa, mas eu tenho certeza que você já ouviu falar de isonomia, né, de salários, você já ouviu falar desses termos. E no Novo Testamento ocorre só 3 vezes. No Antigo Testamento, ela é o recede, a palavra que eu gosto bastante, recede, que é a equidade, que é a justiça, dessa forma que eu estou falando, ela ocorre 116 vezes no Antigo Testamento. No Novo Testamento, o conceito de equidade gerando igualdade, porque o propósito da equidade é que, como vocês viram ali, os 3 assistam um jogo de futebol confortavelmente, mesmo eles tendo as suas diferenças, tá? Então o conceito de equidade tem o objetivo de gerar a igualdade. O contrário não é verdadeiro, não tem como. O apóstolo Paulo escreve aos Coríntios, na sua segunda carta, no capítulo 8, verso 13 ao 15, ele fala igualdade aqui, mas é a palavra isostes, que foi traduzida na NVI, na Almeida, como igualdade, mas é a mesma palavra que está em Colossenses, que é equidade. Porque o contexto deixa claro que o propósito da orientação do apóstolo é gerar às igrejas a equidade. Vamos ver? Olha só. Diz assim, porque, 2 Coríntios 8, 13 ao 15, porque não é para que os outros tenham alívio e vós sobrecarga. Então ele está pedindo para eles ajudarem as outras igrejas. Mas para que haja igualdade, isostes, para que haja isostes, para que haja igualdade, suprindo a vossa abundância no presente, a falta daqueles, de modo que a abundância daqueles venha a suprir a vossa falta, e assim haja igualdade. Como está escrito, o que muito colheu não teve de mais, e o que pouco colheu não teve de menos. Então, isso gera igualdade. O apóstolo está dizendo, Coríntios, hoje vocês estão em abundância, mas as igrejas da Macedônia estão em dificuldades. Eu não estou querendo colocar uma sobrecarga sobre vocês. Eu estou dizendo para vocês repartirem com eles para que a abundância de vocês hoje supra a carência deles hoje. Mas amanhã a abundância deles vai suprir a carência de vocês. Isso é equidade. As pessoas não ficaram iguais. Você concorda que lá em Coríntios continuou tendo os ricos, continuou tendo os pobres? Na Macedônia continuou tendo rico, continuou tendo pobre? Mas houve um compartilhar, houve uma distribuição. E é isso que acontece, é assim que Deus trabalha. Ele fala para que haja a equidade, para que todos tenham o que necessitam. Deus não deixa faltar e Deus suprirá em glória todas as nossas necessidades em Cristo Jesus, nosso Senhor. Supre todas as nossas. Deus, Ele mantém a equidade. E Ele nos orienta a trabalhar dessa forma. O grande problema e o principal motivo desta mensagem é trazer a nós o entendimento de como Deus trabalha, de como Ele age e o que Ele espera que nós também façamos. Como deve ser o nosso comportamento diante das pessoas, diante das situações. E o que acontece? Se nós levarmos a lei ao pé da letra, mesmo agindo com justiça, podemos ser injustos, porque a lei, ela não tem a capacidade de atingir a totalidade das pessoas. Isso são termos jurídicos,
mas é bíblico também. A Bíblia age dessa forma. Então, por exemplo, eu tenho 4 pessoas sendo julgadas pela mesma lei. Só que Tomás de Aquino, por exemplo, ele escreveu lá no passado. Isso é uma história antiga, irmãos. Isso aqui se fala de equidade. Lá Platão fala disso, Aristóteles fala disso, Jesus fala disso, Paulo fala disso, Pedro fala disso. Muitos falam disso, porque esse é um assunto importantíssimo. Tomás de Aquino falava que nós precisamos analisar a lei para entender o espírito da lei. O que o legislador pensou quando ele determinou aquela lei. Então, aquelas 4 pessoas que eu citei que estão sendo julgadas pela lei, o legislador que está ali para mediar isso, por isso que existem os juízes, ele vai olhar o contexto, a situação, o que levou a tal fato, e talvez 3 ele julgue de um jeito e 1 de outro jeito. Mas o juiz está sendo injusto? Ele está com uma balança enganosa? De forma alguma. Ele está analisando a história, o contexto. Doutora, está correto? Estou indo no caminho certo? Me ajuda aí, se estiver errado, né, faz um bé. Então, o que acontece? Essa é a necessidade de um juiz. E nós, irmãos, aqui na terra, nós somos chamados juízes, reis e sacerdotes. Nós temos esse propósito também. Não é que não pode julgar ninguém. Pode, só que você tem que julgar com justiça e equidade. Você, antes de tirar o cisco do olho do seu irmão, você tem que tirar a trave do teu. Mas é antes, Mateus depois. Tirou a trave do olho? Então vai lá ajudar o irmão a tirar o cisco. Entendeu? E age como Deus age, com equidade. Quer ver um exemplo? Lá em Eclesiastes fala assim, eu não anotei, não me lembro. Não seja demasiadamente justo, porque destruirias a ti mesmo? Nem sejas ímpio. Então ele traz lá a questão da não seja demasiadamente justo. Ele está colocando para nós o quê? Então peraí, então não precisa ser tão santo. Então posso dar umas pecadinhas que está autorizado por Deus. É isso que está escrito lá? Você acha que Deus falaria isso? Claro que não. Ele está falando, haja com equidade. Há momentos em que a lei é burra, em que a lei não tem capacidade de executar um juízo justo. Por isso, a necessidade de um julgamento honesto, de um julgamento que vê contexto, que vê situações. Há pessoas que elas têm determinadas reações, que na verdade, ela tem um histórico na vida dela muito complicado. Tem pessoas que têm uma necessidade gigante de serem aceitas, e por causa disso elas tomam algumas determinadas atitudes, e por isso elas acabam até pecando. Você acha que Deus não coloca isso na balança, na hora dele julgar? Tem que tratar, lógico, pecado é pecado. Se a pessoa está agindo de forma errada, ela tem que ser corrigida, tem que ser transformada, e o Espírito Santo cura as nossas feridas, os nossos traumas, e nos ajuda. Mas se a gente aplicar a lei cegamente, como diz a palavra, a letra mata, mas o Espírito vivifica. Será que o escritor, o apóstolo que escreveu esse texto, está dizendo para nós rasgarmos a lei, então, já que a letra mata? Claro que não. Ele está dizendo que a lei é impossível de ser guardada plenamente, ninguém consegue. Então a lei por si só, ela mata. E eu quero que você encontre uma pessoa no Antigo Testamento, uma só, que conseguiu viver a lei 100%, e está lá no céu diante de Deus dizendo, eu sou o cumpridor da lei e nunca pequei. É impossível, não tem como. Então a graça do Senhor, o favor de Deus sempre existiu. Deus sempre julgou com equidade. Deus sempre olhou para contexto histórico, situação. E isso me deixa cada dia mais apaixonado por esse Deus. Porque Ele não é injusto. Porque Ele não é 0 e 1, como nós muitas vezes somos. Ele não é só verdadeiro ou falso, extremos. Não, Deus ele conhece o coração de cada um, a estrutura, e por conhecer o coração, inclusive, ele sabe se a pessoa está se aproveitando dessa característica de Deus para poder viver uma vida de pecado. Deus sabe até isso.
Quero ver quem se esconde de Deus. É impossível se esconder de Deus. Então o que acontece? A lei, ela é uma generalização do princípio. Ela é uma generalização, mas ela precisa ser analisada. E Deus levantou os seus juízes na terra. Olha só o que ele fala para o povo de Israel quando os estabeleceu na terra. Ele disse em Deuteronômio 16, 18 a 20: juízes e oficiais constituirás em todas as tuas cidades que o Senhor teu Deus te der, entre as tuas tribos, para que julguem o povo com reto juízo. Não torcerás a justiça, não torcerás o recede, não torcerás a equidade, não distorce, não farás acepção de pessoas. Então não pode ser julgado aquele que eu gosto mais de um jeito, aquele que eu gosto menos de outro jeito. Isso é diabólico, errado. Nós temos que fazer um mesmo julgamento para todas as pessoas. Não farás acepção de pessoas, nem tomarás suborno, porquanto o suborno cega os olhos dos sábios e subverte a causa dos justos. A recede seguirás, a justiça seguirás, somente recede, ou somente justiça, para que vivas e possuas em herança a terra que te dá o Senhor teu Deus. Então não viver em equidade, em primeiro lugar, te traz prejuízo a você mesmo. O primeiro a ser prejudicado é aquele que age com injustiça, que faz acepção de pessoas. Quando você olha para uma situação, você olha para a pessoa, aí você recebe bem se ela te agrada, você recebe mal se ela não te agrada. Isso é muito ruim, gente, isso é muito ruim. Se entrar hoje aqui uma drag queen, eita, todo mundo sabe o que é uma drag queen, né? Aquele homossexual todo travestido, aquela coisa bem espalhafatosa, mas ela veio do sábado dela, à noite, que ela passou a noite aí nas boates, e Deus falou com ela no meio do caminho. Ela nem trocou de roupa e entrou e sentou aqui, ó, nesse lugar aqui, ó. Eu quero saber se você vai olhar para essa drag queen com um olhar de misericórdia e vai querer que ela se converta e que ela venha congregar aqui, e vai te dar tanto trabalho, porque vai sair muito demônio, porque vai ter muitas curas a acontecerem. Do mesmo jeito que você trataria um super empresário que para com uma BMW último ano aqui na frente, com 4 seguranças, ele desce, Deus também falou com ele, ele também é uma pessoa que precisa de Jesus, e ele vem e senta aqui onde está a Luciana, e os seguranças todos em volta dele, e ele está aqui para receber a salvação. Será que haverá equidade? Você está entendendo? Esses extremos que eu coloquei? É assim que a gente tem que agir, com equidade, independente de quem entre nessa casa. Lá na sua célula, quando chega uma pessoa esquisita, uma pessoa diferente, uma pessoa ou que fala demais, ou uma pessoa que é carrancuda, ou uma pessoa que tem um linguajar esquisito, e aí, como é que você vai receber essa pessoa na sua célula? Com equidade, ou vai fazer acepção de pessoas? Está entendendo, irmãos, aonde que a palavra está nos levando? Nós precisamos ser imparciais, porque Deus disse lá para Israel, e isso não mudou: a justiça tem que estar no nosso coração, a equidade. Não farás acepção de pessoas, nem tomarás suborno. É triste dizer, mas acontece. Se é uma pessoa pobrezinha, ela é tratada de um jeito. Se é uma pessoa mais bem socialmente, ela é tratada de outro jeito. Isso tem que acabar em nome de Jesus. Amém, querido? Todos são iguais perante Deus. Eu amo esse Deus, porque para Deus não tem pobre, não tem rico, não tem branco, não tem preto. Essas coisas quem criou fomos nós. Essas divisões de classes somos nós que criamos. Sempre haverá diferença, porque nós somos diferentes, amém? Mas para Deus somos todos iguais. Todos. O que nós temos que fazer é buscar a santidade, agradar esse Deus, a nós sermos diferentes realmente para agradar ao Senhor, buscá-lo de todo o coração, força, alma, entendimento, porque Ele nos ama de paixão, Ele nos ama incondicionalmente, o Senhor nos ama até o fim.
Ele não olha para a sua condição hoje. Quando alguém olha para um mendigo, alguém sujo, fedido que entra aqui e faz diferença, lembre-se que para Deus, quantas vezes você chegou na presença dele fedendo de pecado? Chegou na presença dele podre, e ele te abraçou, tocou em você, te curou, te perdoou, te amou, te chamou pelo nome e falou: vem filho meu, eu te amo assim mesmo, eu te curo, eu te transformo, eu te liberto, eu te levanto, eu te ajudo. É assim que Deus vê. Aleluia. Como eu amo esse Deus. Você ama esse Deus? Dá um glória a Deus aí. Glórias, glória ao Senhor. Ele é maravilhoso. E o que a Bíblia diz? Obrigado, Inês. Não sejas demasiadamente justos, nem seja ímpio. Eclesiastes 7:16. Anota aí. Eclesiastes 7:16. Obrigado. Olha só. Exemplos de equidade. Como que Jesus agiu. Você lembra de João capítulo 8? Do 1 até o 11, se eu não me engano. Tem uma passagem complicada para algumas pessoas ali. A mulher adúltera. Mas, gente, ela pecou, e a lei diz, como disse os fariseus lá: Jesus, a lei diz que essa mulher pecou e deve ser apedrejada, e tu, o que dizes? Que será que Jesus estava escrevendo na areia, né? Provavelmente estava escrevendo lá em aramaico, né? Deus é amor, eu ajo com equidade. Bem sei que pensamento tenho a respeito de vós, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Eita, Jesus maravilhoso. Eu imagino o coração daquela mulher, batendo no peito ali, morrendo de medo, os seus acusadores em volta dela, com as pedras nas mãos já prontos. E Jesus transferiu para eles: sim, a lei diz. Então tá, quem não tiver pecado pode atirar então a primeira pedra. E ali eu imagino o Espírito Santo trabalhando em todos aqueles corações agora, e vindo à memória os pecados daquelas pessoas, e a tristeza que eles causavam ao coração de Deus. E do mais velho até o mais novo foram jogando as pedras no chão e foram saindo, e fica Jesus e a mulher adúltera, e Jesus fala: mulher, cadê os teus acusadores? Elas foram embora, pois eu também não te condeno. Olha a equidade agora. Vá e não peques mais. Jesus sabia a história daquela mulher. Eu não sei, você também não sabe. Mas aquela mulher recebeu a justiça de Deus naquele momento. Através de Jesus houve equidade. Não era momento dela ser apedrejada. Inclusive, cadê o adúltero que tinha que estar ali sendo apedrejado junto com ela? Você percebe que há uma acepção de pessoas aqui? Então a mulher adúltera eu apedrejo. O homem não, foi ela que seduziu ele. Minha mãe sempre me dizia: quando um não quer, dois não brigam. É ou não é? E eu quero ver uma mulher estuprar um homem. É complicado. Hein? Difícil, né? Não dá. Então, o que acontece? Jesus trabalhou com equidade. Olha só. Jesus, quando chega um leproso diante dele, todo cheio de lepra, e ele era totalmente excluído da sociedade, ele fala: se quiseres, podes me limpar. Jesus falou: eu quero, seja limpo. E agora vem a coisa mais linda. Jesus tocou no leproso. Tocou. A lei diz: não tocarás no leproso. Mas Jesus tocou e curou aquele homem. Você percebe que a lei, ela é limitada na sua ação. Então entenda isso, crente. Tem muita gente que é legalista. Tem muita gente que julga com o dedão apontado. E não olha com espírito de equidade. Não olha com um olhar de misericórdia. Olha, não é para encobrir pecado, hein? Você não me entende errado. Pelo amor de Deus, vai ler a Bíblia, vai orar e ser cheio do Espírito Santo. Não é isso. Não é encobrir pecado. Pecado é para ser declarado, denunciado, tratado.
É para ser, porque faz mal. Deus tratou. Se você já leu Jeremias, você vai ver um tratamentozinho de Deus, né, Inês? Gostoso, né, ler Jeremias? Né? Você vai ver lá. Aí a gente só pega Jeremias, acho que é 29, 16 ou é 39, que fala: com amor eterno te amei. Né? Tá, lê Jeremias, inteirinho para você ver. O tanto que Deus amou aquele povo, ao ponto de destruí-los totalmente. Totalmente não, senão teria sumido. Mas de levá-los para uma terra estranha, para que lá eles entendessem o que significa servir aos ídolos e o que significa servir a Deus. E restaurou a sorte daquele povo 70 anos depois. Isso é o amor, a justiça e a equidade de Deus. Deus age, Deus trabalha, Deus pune, Deus cura. Então Jesus tocou no leproso e o curou. Jesus curou no sábado. Os homens ficavam de cabelo em pé. Mas como? Esse aí diz que é profeta, diz que é de Deus. Se ele fosse de Deus, ele não faria essas coisas no sábado. E Jesus disse para ele: vocês não entenderam o que é o sábado. O sábado foi feito para o homem, mas o homem não foi feito para o sábado. Não é o contrário. Eles se tornaram escravos do sábado, quando na verdade o sábado foi feito para refrigério do homem, para a comunhão do homem com Deus, para uma maior organização do dia a dia, do trabalho. Deus em 6 dias fez a terra e no 7º dia Ele descansou. Como exemplo para nós, Deus não se cansa. Amém? Exemplo, Jesus curou e falou para eles: vocês, quando uma ovelha de vocês no sábado cai na lama, e está lá enfiando a cara na lama e vai morrer afogada, você corre lá e salva a ovelha? Uma ovelha você salva no sábado, eu não posso curar esse homem inteiro no sábado. Vocês não entenderam o sábado. O homem não foi feito para servir ao sábado, mas o sábado foi feito para servir ao homem. Amém? Isso é o equilíbrio que há em Deus. E é possível para nós. Avalie melhor os seus julgamentos. Muitas pessoas que você descartou do seu coração, você tirou, você cancelou essa pessoa da sua vida, porque você foi uma pessoa cheia de justiça. Não faça isso em nome de Jesus. Não se separe das pessoas por tratar dessa forma, porque Deus não fez isso com você. Espero que ainda não tenha chegado o tempo de Deus ter te rejeitado. Que Deus rejeita. Chega uma hora que não dá mais. Diz a palavra que quando não encontra mais lugar de arrependimento, até com lágrimas, Deus não aceita mais. Mas Deus trabalha bastante antes disso. Então, a justiça é você dar à pessoa aquilo que ela tem de direito, que ela merece. É igual para todos, realmente. A justiça ela tem que ser igual para todos. Mas quando Deus fala justiça, Ele fala a palavra hesed do Antigo Testamento, que ela tem a força da lei, mas ela tem a graça, tem a misericórdia, ela tem o equilíbrio, ela tem força, mas ela tem amor. E aí com isso Deus consegue equilibrar a justiça. Porque Deus é impressionante. Como Deus é complexo. Deus é 100% justiça, diga amém. Amém. E Deus é 100% amor, diga amém. Amém. Como pode? 100% justo, 100% amor, 100% justiça, 100% graça. É Deus. Ele consegue isso. A única justiça perfeita é a dele. Nós sempre seremos limitados no nosso alcance, porque eu não conheço o teu coração. Você não conhece o coração das outras pessoas, mas Deus conhece. Naquele grande dia, Mateus 25 tem uma revelação forte para nós. Homens que estavam acima de qualquer suspeita. Homens que aqui na terra deviam ser assim exaltados, deviam ter tronos de glória, gospel. E eles chegam diante de Deus e Deus fala: para trás de mim, malditos, porque eu não te conheço. Não, Senhor, Senhor, Senhor. Fala 2 vezes ainda. Quando você vê 2 vezes na Bíblia, é porque o grego não tem aumentativo.
Então é uma forma de expressão mais forte. Então, Senhor, Senhor, em teu nome expulsamos demônios, operamos sinais e fizemos maravilhas. Imagina a igreja dessas pessoas que chegaram diante de Jesus. Devia ser cheia de milagre, cheia de sinais poderosos. Devia ser um templo gigante, muito dinheiro, que as pessoas correm muito atrás disso, de sinais e maravilhas. Mas o coração dele estava longe. Eu não conseguiria julgar essa pessoa, você conseguiria? Mas Jesus consegue. E ele falou, para trás de mim eu não te conheço. Ele agiu ali com a justiça divina, que é o único que consegue, porque conhece toda a história, desde antes de você ser formado no ventre da sua mãe. Há uma confusão muito grande quando a gente fala de deveres, de direitos, de igualdade, de equidade na sociedade, e infelizmente muitos distorcem isso e leva para um lado totalmente deformado. Existe realmente, meus irmãos, e a igreja precisa estar bem atenta a isso, diferenças sociais muito fortes. Existem minorias e não necessariamente elas são a menor quantidade de pessoas. Minoria não quer dizer que tem menos. Minoria quer dizer que teve menos privilégios, teve menos acesso às coisas. Isso existe, tá? E o nosso papel é trabalhar com equidade, não com igualdade. Não tem como. Equidade, aquilo que a gente viu no desenho, são direitos diferentes para necessidades diferentes. Está entendendo? Eu sou muito tendencioso à meritocracia. Eu sou muito tendencioso a você correr para conquistar, buscar. Mas muitas vezes é até um erro da minha parte querer comparar a minha história com de outras pessoas. Eu não nasci em berço de ouro. Eu não tive nenhum tipo de condição financeira. Eu não tive pai dentro de casa para me dar nenhum tipo de instrução. Tive uma mãe guerreira. Minha mãe, olha, vou te contar, eu falo dela direto nas pregações aqui, porque aquela mulher era demais. E nem era minha mãe de sangue, ainda para ajudar, eu era adotivo dela, fruto de traição ainda, né? Já contei a história algumas vezes aí. E ela me criou como filho mesmo. Mas tinha dia, irmãos, que era arroz com chuchu. Acho que por isso que eu gosto de chuchu. E não era comprado o chuchu. Era o chuchu que tinha no fundo do quintal. Que chuchu cai lá, ele nasce sozinho, a trepadeira lá. Marcelinho, vai lá pegar um chuchu lá, que vai ser o nosso almoço. Ia lá pegar, era eu e ela só em casa. Pegava o chuchu, ela cortava o chuchu e a gente comia o arrozinho com chuchu. Não tinha condições. Uma vez, quando eu tinha 12 anos de idade, ela tirou o dinheiro da mistura, tirou o dinheiro da comida, para me pagar o meu primeiro curso de informática. Então tive algum acesso, tive alguma condição. Aonde entra o meu mérito nisso tudo? Que eu não desprezei essas coisas, que eu corri atrás, que eu fiz a minha parte. Agora, se eu ficasse naquela, eu não tenho condições, olha, meu coleguinha ganha um brinquedo todo mês, eu não ganho nada. Eu não consigo estudar em escola particular, só na escola pública. Só que na escola pública eu era sempre o primeiro aluno, eu era o primeiro lugar, eu estudava, eu ganhei prêmio na escola porque eu estudava, me esforçava. Então, o nosso papel é se esforçar, mas que existem as diferenças, existem. Tem pessoas que não tiveram uma mãe como eu tive. Tem pessoas que, apesar de às vezes até com condições financeiras, mas foram oprimidas, foram massacradas psicologicamente. Eu fico muito preocupado quando eu vejo um pai e uma mãe gritando com seus filhos, trazendo palavras terríveis sobre os seus filhos, não está entendendo o poder destruidor que há nisso. Está criando uma pessoa insegura, está criando uma pessoa fracassada. Porque ela recebe do seu próprio pai, da sua própria mãe, uma palavra de destruição, de derrota. Essa pessoa está partindo do mesmo ponto que eu? Claro que não.
Claro que não. A minha mãe batia na minha cabeça todo dia assim, ó. Esse aqui vai ser engenheiro. Só isso já era o suficiente. Não precisava nem pagar curso. Essa palavra dela, todo dia. E os parentes também, né, ajudavam bastante com palavras. Então é preciso a gente diferenciar privilégios de necessidades. Você quer ver outro exemplo? Na frente de um supermercado tem uma vaga com aquele desenho de cadeirante. Certo? Isso é privilégio, gente? Claro que não é privilégio, isso é necessidade. A pessoa tem dificuldade de locomoção. E muitas pessoas ainda acham ruim ainda. A vaga do idoso, que tem dificuldade às vezes de caminhar assim, que está mais próximo da entrada. A academia é incrível. Eu vi um livro que eu li uma vez, um pastor americano, academia gigante, e tinha lá várias vagas assim de cadeirante e de idoso, bem pertinho da porta, né? E aí pessoas com todo topzinho, tudo bonitinho, né? Todo forte, sem problema nenhum, parava na vaga de cadeirante, para depois ir lá correr na esteira. Por que não parou lá longe e veio caminhando? Porque não entende a questão de necessidade especial e privilégio. E Deus, Ele sabe trabalhar dessa forma entre nós, entre as pessoas. Então, os nossos julgamentos precisam ser mais baseados no caráter de Deus e não baseados na nossa injustiça, que o nosso coração é mau e é perverso. E não há como haver igualdade. Isso precisa estar firme no nosso coração. A equidade, sim, ela gera a igualdade, mas não dá. A Revolução Francesa tinha 3 pilares: igualdade, fraternidade, me ajuda aí, liberdade, fraternidade, igualdade. Liberdade, fraternidade e igualdade. Não é possível haver igualdade. Jesus falou: os pobres vocês sempre vão ter com vocês, porque as pessoas são diferentes. Não é possível. Esse é um grande sofisma, um grande pensamento paralelo equivocado, de que um dia vai ser todo mundo igual. Aqui na terra não, no céu, nem no céu, aleluia, nem no céu. No céu está escrito lá que tem galardão diferente para mim, para você e para outro. A minha obra vai ser provada pelo fogo, e lá no céu tem meritocracia. Então o Espírito vai passar e queimar a minha obra. Se ela for de palha, for de feno ou for de madeira, vai queimar. Mas se ela for de ouro, de prata ou de pedras preciosas, não vai queimar. E o tal receberá galardão. Se a obra dele queimar e não sobrar nada, ele será salvo. Todavia, como que pelo fogo. Ou seja, ó, por um triz, hein? A sua coroa não é igualzinha à coroa do outro. Cada um vai ter uma coroa. No céu existe premiação, sim. Então, meu querido, se no céu, que é perfeito, existe diferença, quanto mais na terra, que é totalmente imperfeita e corrompida pelo pecado. Não se engane, não tem como sermos iguais, comuns. E eu nem vou falar a palavra, senão você vai achar que estou pregando política. Não dá para ser comum. Cada um precisa sim buscar, se esforçar, correr atrás, mas nós como igreja, como sociedade, precisamos agir com equidade para trazer mais benefícios para aqueles que partiram de um ponto de partida anterior ao nosso. Amém? Coloca aqui o Cadu, aqui nessa parede, e coloca a irmã Rosana, por exemplo. Os dois, não precisa não, é só um exemplo, desculpa, Cadu. Perdão, filho. Coloca os dois aqui, manda correr daqui até lá. Mas eles saíram da mesma parede. Os dois têm 2 pernas, né, irmã? Os dois têm 2 olhos. Quem vai chegar primeiro? A Rosana. Quem vai chegar primeiro? Mano, são iguais? Você está entendendo? Então as pessoas partem de pontos diferentes. Eu sou favorável a uma sociedade mais justa.
Eu sou favorável e a igreja precisa estar atenta a isso, irmãos. Não tenha medo de ser esclarecido, porque há um estigma de que evangélico é burro. Há um estigma de que evangélico não é esclarecido das coisas. Caia por terra isso em nome de Jesus. Seja esclarecido, sabe por quê? Você tem a sabedoria do alto para te orientar em todas as coisas. Busque entender a política, busque entender o Deus que você serve, busque na palavra de Deus, você vai ver como Deus é justo, como a equidade de Deus é perfeita, como andar nos caminhos de Deus vai fazer sua vida ser mais suave, sua vida ser mais completa, você vai ter mais recurso, você vai ter mais bênçãos, porque Deus deixou para nós, declarado na palavra dele todas as coisas. E nós temos diversos exemplos na palavra do Senhor para nos basearmos. Então, quando tem pontos de partida diferentes, é papel nosso como igreja ajudar sim. Por isso que a gente monta a cesta básica, por isso que a gente ajuda quando a pessoa está com dificuldade, porque a abundância de um supre a carência do outro e a igreja anda em igualdade de condições, não em igualdade de posições sociais ou de... não é pecado o seu irmão ter um carrão. Qual o problema? Ele trabalhou, ele compra um carrão, deixa ele andar com o carrão dele. E você anda com um Celtinha 2005, não tem problema. A condição sua vai comprar um Celtinha 2005, glória a Deus pelo Celtinha 2005, nem sei se esse carro existe. Não tem problema, isso não é isso que importa. Importa é que na sua mesa tenha comida, que você tenha um teto para você se cobrir, que você tenha roupa e que você tenha disposição mental de buscar, de correr atrás, de confiar no Senhor, de crescer, porque Deus tem para todos. Só que cada um tem um contexto, tem uma história, tem uma cultura, tem um passado, e Deus está vendo tudo isso. Então não adianta eu chegar para uma pessoa que nunca estudou e não sabe ler e escrever e querer compará-la com um médico que estudou tantos anos da vida dele. Para ele se tornar médico foram no mínimo 8 anos de faculdade. E antes da faculdade tantas e tantas horas de estudo. Não dá para comparar nessas questões sociais. Só que esse médico que estudou senta do lado do analfabeto aqui na igreja e os dois dão glória a Deus. E quando o analfabeto está com dificuldade, o médico ajuda ele. E quando o médico está com dificuldade, o analfabeto vai lá e põe a mão na cabeça dele e ora por ele. É tudo igual nessa questão, somos um corpo e temos diferenças entre nós em nome de Jesus. Aceite essas diferenças e não ache que tem alguma coisa errada. O problema é quando a pessoa não se mexe. Isso, na Bíblia, eu não sei como é que algumas pessoas pulam esse versículo. Na Bíblia, tem uma carta que diz, aquele que não trabalhar, não coma. Sabe por quê? O pessoal estava indo na onda da igualdade lá. Não, gente, tem que vender tudo e distribuir. Vou trabalhar para quê, mano? Que isso? Vou ficar de boa aqui, ó. Comidinha garantido todo dia. Sabia que na igreja primitiva precisaram, não está na Bíblia isso, está na história, precisaram criar uma regra que o evangelista lá, o pregador que fosse numa cidade, ele não podia ficar mais do que 3 dias numa casa, porque o pessoal começou a abusar. Não trabalhava mais, agora eu sou evangelista itinerante. Aí ele ia na cidade, achava uma casa lá, tinha que receber, porque está escrito na Bíblia, receba os santos, como se fosse ao Senhor. Recebia ali, estou sendo pregador. Ele ficava lá 2 meses, 3 meses, comendo, bebendo, né? Vai ver que até pegava as roupas lá deles lá, né? E precisaram criar, porque o pessoal estava começando a abusar. Então quem não trabalhar não coma. É necessário que haja disposição. É errado, é pecado a preguiça. Preguiça, o comodismo, isso é pecado. E Deus não trabalha dessa forma, amém? Olha que lindo o que Deus fala no Salmo 99, versículo 3 e 4. Celebrem eles o teu nome, grande e tremendo, porque és santo. És rei poderoso, que amas a justiça, tu firmas a equidade, executas o juízo e a justiça em Jacó. Deus age dessa forma. O salmista aqui faz uma declaração de qual é o caráter de Deus. Deus ama a justiça.
e Ele vai julgar. Nós temos um advogado no céu, 1 João capítulo 2, Jesus Cristo justo, advogado, mas nós teremos um juiz sentado no grande trono branco, onde todos os livros serão abertos e outro livro será aberto, o livro da vida, e todo aquele que não teve o seu nome escrito no livro da vida será lançado no lago de fogo. Hoje ele é advogado, amanhã ele é juiz. Porque Deus ama a justiça, mas Ele age com equidade, para que todos alcancem a graça do Senhor. Deus trabalha para que todos o encontrem. Mesmo aquele indígena que está isolado numa tribo da Amazônia, onde nunca teve contato com essa civilização, que conhece o Evangelho, Deus se revela a ele. Eu tenho convicção disso, porque senão o caráter de Deus estaria transtornado, deformado. A Bíblia diz que Deus se revela pela natureza. Deus fala ao homem no seu coração. Antes de Abraão, por exemplo, não tinha templo, não tinha nada, mas tinha sacerdote. Melquisedeque já se aparece ali como sacerdote do Altíssimo. Deus sempre se revelou à humanidade. Deus ama a justiça e a equidade, e executa o juízo e a justiça. Amém, querido? Deus é completo. Vamos ser completo? Vamos parar de julgar pela aparência? Vamos parar de separar as pessoas, fazer acepção de pessoas? Esse eu amo, esse eu não amo. É para amar todos igualmente. Pode ser que eu não consiga ter uma conversa muito longa com uma pessoa, por contextos culturais diferentes, mas isso não muda o meu amor pela pessoa. Pode ser que a gente não tenha afinidade com alguém, normal, acontece, mas isso não muda a minha dedicação. Não vou escolher ajudar esse, não ajudar aquele. Faça como Deus, ame a justiça, ame a equidade. Entre os homens nós temos esse homem tão famoso na Bíblia, que a gente só lembra do pecado dele com a Batseba. Mas ele era um homem muito amado, era um homem muito justo. Ele teve um período de trevas ali bem ruim naquele pecado com a Batseba, o rei Davi. Quando ao invés dele ir para a guerra, ele ouviu os seus generais que disseram: não, Davi, você quase morreu na última guerra, fica aqui e nós vamos guerrear. E ele ficou ocioso, e a ociosidade gera preguiça, que gera pecado. E ele viu a Batseba e adulterou com ela, depois deu um jeito de matar o marido dela. Foi terrível isso. Foi uma mancha muito grande na vida de Davi, e ele infelizmente colheu na família dele. Mas Davi, ele tinha no seu coração essa característica do caráter de Deus. Segundo Samuel 8,15 fala: reinou, pois, Davi sobre todo o Israel, julgava e fazia justiça a todo o seu povo. Ele era um rei muito amado, porque os julgamentos dele não faziam acepção de pessoas. Os julgamentos dele praticavam o hesed, que é essa palavra justiça. Ele tinha a força da lei na mão dele, mas ele tinha o amor para contrabalancear a força da lei, e com isso analisa-se o contexto, a história, e Salomão segue no mesmo caminho, recebeu a sabedoria de Deus, e com certeza viu muito dos julgamentos que o pai dele fez. Então é possível nós também, porque senão fica só nessa, não, é só Deus, né? É Deus que consegue ter equidade, é só Deus. Não, nós podemos, está à nossa disposição também, porque o caráter de Deus está impresso no nosso coração através do Espírito Santo. Irmãos, sem santidade ninguém verá o Senhor, e é o Espírito Santo quem trabalha para que a gente alcance essa santidade diariamente, em nome de Jesus. Voltando para o Novo Testamento, Colossenses 3, 23 a 25, fala de recompensa. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor, e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo o Senhor é que estáis servindo, pois aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça feita, e nisso não há acepção de pessoas. É forte.
Quem fez injustiça vai receber injustiça. Deus não faz acepção. Não, mas eu sou o pastor daquela igreja. Eu passei noites e noites sem dormir, pastoreando, cuidando, preparando os sermões e isso e aquilo, Senhor. Meu querido, você agiu com injustiça. Eu não faço acepção de pessoas. É assim que vai acontecer naquele dia. Mas cientes, como diz aqui, que nós receberemos do Senhor a recompensa da herança, quando nós fizermos ao Senhor de todo o nosso coração. A chave para nós conseguirmos agir com equidade é a gente parar de olhar para quem a gente está fazendo e começar a fazer sempre olhando que é para o Senhor, olhando que o Senhor pagou um preço por aquela vida. Porque o que importa, meus irmãos, não é chão, cadeira, teto, parede. O que importa é um coração, é a vida da pessoa. É para isso que a igreja serve, para vidas. É tão legal a gente ter uma boa estrutura, é tão gostoso ter bons instrumentos, boa acomodação, uma boa decoração. Que ótimo, é bom, é gostoso, mas nada disso tem valor. O que tem valor é uma alma, mais do que o mundo todo. E nós temos que amar essa alma, porque Jesus amou essa alma. Nós temos que nos dedicar a essas pessoas, porque Jesus não mediu esforços. Ele falou: Pai, não tem outro jeito de salvar aquele cabra ruim, aquela cabra ruim, não tem jeito, Senhor, mas seja feita a tua vontade, não a minha, Senhor. E transpirava gota de sangue ao invés de suor, de tanto pavor que Jesus estava da cruz e da condenação no nosso lugar. É grande demais o amor de Deus. O que Ele fez já deu provas demais de que Ele ama, para que a gente faça acepção de pessoas aqui na terra, diferença entre as pessoas. Ame a todos incondicionalmente. Ame, haja com equidade em nome de Jesus. A recompensa é garantida. Tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. Uma vez alguém me falou: eu não concordo com esse negócio que não é para fazer para homens, ou que é para fazer para Deus e não para homens. Pô, mas não está na Bíblia, meu irmão, como é que você pode não concordar? Está escrito aqui: faz de todo o coração para o Senhor, não para homens. Mas não merece. E você merece, cabra ruim? Não falei isso não. Não tenho coragem de falar essas coisas. Merece. Fala aí, quem merece, dá um glória a Deus aí. Os irmãos estão acordados. Ninguém merece, meu irmão. Bom, então, para terminar, em todo o tempo nós estamos diante de julgamentos. Agora, o que a gente vai fazer? Se a gente vai agir com equidade ou com a força da lei? Porque você já parou para prestar atenção que quando é para mim, a justiça, né? São as minhas motivações que valem. Não, mas eu não tive a intenção. Não, mas Deus sabe do meu coração. Agora, quando eu estou julgando o outro, aí é pela justiça. Não, mas isso está errado. A Bíblia diz, né? E ali é só justiça. Para mim, graça. Para ela, justiça. E assim a gente vai pecando. Então, não estou dizendo que não tenha que corrigir. Amém? Ninguém vai deformar isso. É para corrigir, é para ter justiça. Mas a gente não pode fazer diferença entre as pessoas. A misericórdia triunfa sobre o juízo, diz a palavra do Senhor. Mas existe o juízo. Eu li aqui textos onde Deus executa o juízo. E para fechar, a equidade da cruz. Eita, Jesus maravilhoso. João capítulo 12. Chegou a hora de ser julgado esse mundo, disse Jesus. Agora será expulso o príncipe deste mundo, disse Jesus. Mas eu, quando for levantado da terra, disse Jesus, atrairei todos a mim. Equidade. A cruz de Jesus trouxe a igualdade. Ele atraiu todos a Ele. Ele me atraiu, pecador, mal, corrupto, malvado. Eu era ruim, meus irmãos, vocês não têm noção.
Só Deus sabe do meu coração, mas aquela cruz me atraiu e me trouxe para perto de Deus. Todos, diga todos, atrairei a mim. Foi Jesus que disse. Ele disse isso para indicar que tipo de morte haveria de sofrer. Aí a multidão de coração endurecido falou: a lei, olha aqui, a lei nos ensina que o Cristo permanecerá para sempre. Como podes dizer, o Filho do Homem precisa ser levantado? Que eles sabiam que ele estava falando que ele ia morrer. Ah, mas a lei diz que o Messias nunca vai morrer, nunca vai sair daqui. Você percebe quando a gente olha só para a lei, você não entende nem a revelação da palavra do Senhor. Eles estavam totalmente cegos, tentando seguir lei, mas na verdade estavam muito distantes do Senhor. E ali eles falam isso: como assim? Quem é esse Filho do Homem? Disse-lhes então Jesus: por mais um pouco de tempo a luz estará entre vocês. Andem enquanto vocês têm a luz, para que as trevas não os surpreendam. Pois aquele que anda nas trevas não sabe para onde está indo. Jesus compara esses homens que eram adeptos da lei que mata, adeptos da justiça incondicional, que não tem o recede, que não tem o tempero da equidade. Disse que eles estavam em trevas. Creiam na luz enquanto vocês a têm, para que se tornem filhos da luz. Terminando de falar, Jesus ocultou-se deles. E ali Jesus foi para a ceia com os seus 12, Judas o traiu, ele foi para o Getsemane, foi preso, foi levantado, morto, ressuscitou, e hoje nós estamos aqui por causa da graça do Senhor, que agiu com equidade e todos atraiu a ele. Aquele que se dizia bonzinho e esse perverso aqui, os dois foram atraídos para a cruz de Cristo. O assassino, a adúltera, o adúltero e aquele que nunca matou, nunca roubou e nunca fez mal para ninguém na mente dele, né? Todos foram atraídos à cruz de Cristo, amém? Levante aí no seu lugar. Na prática, eu quero que você entenda o espírito da lei. Quando você estudar a palavra do Senhor, diminuir a desigualdade é papel nosso, da igreja, mas saiba que não há como acabar com a desigualdade. As pessoas são diferentes. Por mais interessante que possa parecer, não há base bíblica para a igualdade. Disse Jesus: os pobres sempre existirão entre nós. Mateus 26:11. Existe meritocracia aqui na terra e no céu. Lute por ambos. Lute para você crescer na terra e lute para você ter um galardão no céu. É bíblico isso. E por fim, a cruz de Cristo é o maior exemplo de equidade para nós. Amém? Senhor,